Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais um vídeo de inglês. Hoje nós vamos falar sobre articles, ou artigos. Então, depois da vinheta, vamos tomar mais esse ponto importante da língua inglesa. Articles, ou artigos, são palavras que colocamos antes dos substantivos para defini-los, limitá-los ou modificá-los. Exemplos de artigos são a palavra the, como no exemplo the toy, também a palavra the, como no exemplo the houses, a palavra a, diante do substantivo computer, a computer, e a palavra an, como no exemplo an eagle. Note então que as palavras the, a e an são artigos antepostos a substantivos. Vamos começar falando do artigo definido the, ou the definite article. O artigo definido the é usado antes de substantivos que já são conhecidos, tanto pelos ouvintes quanto pelos leitores. Diferente do português, esse artigo é invariável em gênero e em número. Note o seguinte: quando dizemos the boy e the boys, a palavra the é invariável. O substantivo boy pode flexionar para o plural boys, portanto é o substantivo em inglês que vai determinar se a frase está sendo usada no singular, the boy, ou no plural, the boys. A mesma coisa acontece com a flexão para o feminino. A palavra the permanece invariável, the girl, the girls. Note então que é o substantivo em inglês que determina se o discurso está sendo utilizado no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Portanto, o artigo the é invariável. Agora, vamos falar sobre uses of the, ou os usos do artigo definido the. O artigo the é usado diante de substantivos que já tenham sido mencionados, ou na escrita ou na fala. Veja o exemplo. He writes some emails and text messages. The emails are to his girlfriend and the messages are to his friends. Então note que neste texto utilizamos o artigo the para nos referirmos a e-mails e text messages que já haviam sido mencionados na escrita. Também utilizamos o artigo the diante de substantivos únicos em sua espécie, como os exemplos the sun, the moon e the planet Earth. Também utilizamos esse artigo diante de nomes geográficos, de rios, de mares, de oceanos e etc. Veja alguns exemplos: the Amazon River, the Pacific Ocean, the English Channel, que em português é chamado de Canal da Mancha, the Sahara Desert, the Alps e the Bahamas, que é um conjunto de ilhas. Outro exemplo do uso de the é diante de nomes de países que são nomes compostos. Veja alguns casos: the United Kingdom, the United States of America, the United Arab Emirates e the Dominican Republic. Também usamos o the com nomes próprios para indicar uma família toda. Alguns exemplos conhecidos são The Simpsons, The Griffins e The Flintstones. Quando queremos nos referir a toda uma família, utilizamos o the seguido do sobrenome da família. Também usamos o the diante de nomes de instrumentos musicais
e ritmos e danças. Veja alguns exemplos. John plays the piano very well. Mary loves the saxophone. Marcus and Susan dance the tango like professionals. Agora vamos falar dos artigos indefinidos a e an, ou em inglês, the indefinite articles, a and an. A and an podem significar um ou uma em português. Mas note que em inglês, esses artigos indefinidos são usados apenas no singular e não variam em gênero. Veja alguns exemplos. Quando eu digo a telephone, traduzo como um telefone. Quando digo a box, quero dizer em português uma caixa. Então note que a pode significar um ou uma. Outro exemplo agora, an egg, um ovo. An onion, uma cebola. Repare também que an pode significar um ou uma. Então, a e an podem significar um ou uma e são usados apenas no singular. Vejamos as regras em língua inglesa para a utilização desses artigos indefinidos. Vamos então abordar the uses of a and an. A e an são usados diante de substantivos dos quais o falante ou o leitor ainda não tem conhecimento. Veja o exemplo. We have a problem. A customer needs an umbrella to protect a bag. Note que nos casos em que eu usei a ou an, é a primeira vez que estou abordando os substantivos no meu texto. Um problema, um cliente, um guarda-chuva, uma sacola. O artigo indefinido a, significando um ou uma, é usado diante de substantivos que iniciem com consoantes. Por exemplo, a book, a star, a coat. Note então que as palavras book, star e coat são iniciadas com consoantes. Por isso, exigem o artigo indefinido a. Também utilizamos esse artigo a diante de palavras iniciadas com W e Y, seguidos de vogais, como nos exemplos a window, a young. Outro exemplo de utilização do a em inglês é quando as palavras começam com o som de U, como nos exemplos a uniform, a European, a university. Já o artigo indefinido an, também significando um ou uma, é usado diante de palavras que iniciem com vogais, como nos exemplos an umbrella, an opera, an apple, an ugly baby, an idol, an ape. Então note que an é utilizado diante de palavras que começam com vogais e significa em inglês tanto um, como no caso de an umbrella, um guarda-chuva, como uma, como no caso da palavra an apple, uma maçã. Bem, temos que tomar cuidado com as palavras que iniciam com a letra H em inglês, porque o H ora é sonoro e ora é mudo. O A, significando um ou uma, é usado diante de palavras que iniciam com H sonoro, como nos exemplos a hat, a hospital e a hurricane. Nos casos em que a palavra começa com H mudo, utilizamos o artigo indefinido an, significando um ou uma, como nos exemplos an hour, an heir, que significa um herdeiro, e an honor, que significa uma honra. Então repare,
Com sound H, H sonoro, utilizamos o artigo indefinido a. Com mute H, com H mudo, utilizamos o artigo indefinido an. Agora que conhecemos os artigos definidos e indefinidos em inglês, vamos fazer uma breve revisão. Hoje, nós vimos que os artigos, ou articles, são palavrinhas utilizadas antes de substantivos para defini-los, limitá-los ou modificá-los. Vimos o definite article, que no inglês é o the, e aprendemos que the é invariável em gênero e em número. Também conhecemos os indefinite articles, a e an. Esses artigos indefinidos em inglês significam tanto um ou uma e são utilizados apenas no singular, sendo escolhidos de acordo com o som ou letra que inicia a palavra. No próximo vídeo, começaremos a falar sobre pronomes e iniciaremos o nosso estudo com os pronomes pessoais, ou em inglês, Personal Pronouns. Espero que você esteja gostando da nossa série de vídeos em língua inglesa. Deixe suas sugestões e seus comentários, caso queira que a gente aborde algum assunto específico, e nos vemos nos próximos vídeos. Então, forte abraço, sucesso e bons estudos!